Nós estamos aqui hoje no programa O Consultor Responde, do Núcleo de Consultores da Microempa de Caxias do Sul. Eu sou a Daiane Schmidt, eu trabalho na área financeira e controladoria, trazendo e simplificando o financeiro para dentro das empresas com os empreendedores, simplificando e trazendo estratégia para o negócio e facilitando para que eles consigam atingir os seus propósitos. Olá, meus queridos, eu sou a Raquel, sou corretora de imóveis, né? A gente faz parte do núcleo do consultores lá da Microempa. E como aqui a gente veio falar um pouquinho com vocês a respeito do nosso trabalho e participando aqui do Consultores Responde, a gente quer falar um pouquinho sobre o quanto é importante as pessoas irem até uma pessoa que entende da área de cada um, né? Às vezes a gente cai muito naquele negócio, eu acho. A gente não pode ficar muito no achismo, né, gente? A gente tem que sempre estar buscando entender o que a gente está fazendo para poder dar sequência em cada situação ali dos nossos negócios. Olá pessoal, meu nome é Suelen Montanari, eu sou proprietária de um escritório de contabilidade em Caxias do Sul e participo do núcleo de consultores há 6 meses, da Microempa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês então sobre um assunto que está muito em alta nesse momento, que é o imposto de renda e um pouquinho sobre a questão da gestão financeira. Isso aí. Falando um pouquinho sobre imposto de renda, Suelen, conta aqui para nós, hoje em dia, como é que está a questão ali dos autônomos, né? Porque eu vejo ali que na minha área, pessoas que são autônomas, né? Que trabalham com renda informal, que venham até nós, corretores, donos de imobiliária, buscar um meio de adquirir o seu imóvel ou um patrimônio. Às vezes eles já até têm algum imóvel, mas eles querem comprar outro. E aí eles não têm como comprovar a renda. E aí o que a gente sempre fala? Gente, é muito importante, na verdade é fundamental que eles tenham o IR, né? Para que possa ser utilizado através do financiamento ali na aquisição do seu imóvel. Porque hoje em dia a Caixa, né, eles limitam ali o valor da renda. Se caso a pessoa não tiver o IR, ela limita ali no R$ 2.500. E se ela tiver o IR, ela consegue ali colocar a renda de 3.800, 4.200, aí vai depender muito do tipo do imóvel que ela vai querer comprar. Então, para você que é dessa parte da contabilidade, qual seria assim as formas que as pessoas podem se precaver nessa questão, para quando elas quiserem ir atrás de um imóvel para comprar, qual que seriam os passos que elas deveriam tomar? O que ocorre? Suelen, posso complementar algo antes? Claro. Até para a gente contextualizar um pouquinho. Para quem trabalha na CLT, é simples, né? Porque a gente tem a folha de pagamento, chega lá na corretora, entrega, comprova a renda, vai para o financiamento. Mas daí nós temos os empreendedores, né? Os autônomos, que não têm a folha de pagamento, não recebem a folha de pagamento. Então, muitos ficam naquela dúvida de como comprovar o que eu recebo, né? Claro que a gente emite nota fiscal, mas daí é a empresa, né? Isso. E eu, pessoa física, né? Eu quero ir lá, quero comprar meu imóvel, né? Vou chegar lá na Raquel, quero comprar meu apartamento, meu primeiro apartamento. Eu faço bolos, né? Tortas, e eu recebo, eu tenho meu MEI. E como que eu faço para comprovar, então, a renda para mim conseguir um financiamento para conseguir comprar meu apartamento? O que ocorre, Daiane, Raquel? Como a Daiane comentou, quem recebe CLT é muito fácil, né? Recebe um informe de rendimentos no início de cada ano, verifica a renda, atingiu o limite que é obrigatório e faz a declaração. Agora a questão dos autônomos, né? Que acontece muito, né, Raquel, nas imobiliárias. A pessoa tem a sua renda, o seu recebimento como pessoa física e acredita que porque não atingiu o limite, né, não tem o documento, ele não é obrigado a declarar. Porém, isso impacta não só na questão de financiamento de imóveis, isso também na questão de um empréstimo bancário, de um financiamento de veículos.
né? Então, o que a gente sempre orienta? Que seja feito uma análise, né, com uma pessoa responsável da área, que seja feita uma análise dos recibos que a pessoa tem, no caso, por exemplo, que a Daiane comentou de uma pessoa que faz bolos, dos recibos que ela tem, dos extratos bancários, onde aparecem todas as receitas, porque com isso que ela vai poder comprovar e poder declarar que ela tem aquela renda e ela tem saúde financeira para pagar o seu financiamento, para adquirir o seu imóvel, para adquirir o seu bem, né? Então, isso é feito uma análise com base nos extratos bancários. Então, e a Receita possibilita isso, e até a Receita, ela faz a consulta, né, da questão, porque às vezes as pessoas recebem, não tem um MEI, recebe até um valor acima do que seria o permitido e não estão declarando. Isso pode vir a pessoa cair em malha fina, seu CPF ter problemas, né? Sim, que daí bloqueia o CPF também, né? Bloqueia. E outra questão também que vocês comentaram do MEI. O MEI é outra situação, porque também a pessoa não tem um informe em mãos, né? A pessoa faz a declaração do MEI, pessoa jurídica, e acha que tá ok, vai lá comprar o imóvel, eu sou um MEI, vai dar tudo certo, né? E não acontece isso, porque tu tem que fazer um cálculo da base do MEI para fazer a tua declaração e ver o rendimento tributável da pessoa física, que é a parte da pessoa jurídica. Sim. Essa questão do MEI é bem complexa, né? Porque ainda se confunde muito a pessoa jurídica da pessoa física. Isso. Né? Então, o empreendedor não tem aquela clareza, né? E infelizmente hoje nós não temos essa educação na nossa base curricular, e todo empreendedor que inicia, às vezes, em coisas simples, de eu gosto de fazer cerâmica, eu vou começar a fazer cerâmica e vou começar a vender. Aquilo já está virando um negócio, Sim. né? Então, como tudo isso vai construindo, né, uma estratégia que tem que vir por trás, que envolve o todo, né? Vai envolver a pessoa física, Isso. né? A gente ter essa ideia de que o meu MEI é a minha pessoa jurídica, é o meu negócio, mas eu continuo sendo uma pessoa física também, né? Minha pessoa física é uma pessoa distinta, né? Isso, e tem as obrigações e tem também os direitos. Tem o direito de ir lá comprar um apartamento, financiar um apartamento. Claro que tem também na pessoa jurídica que podem ter esses investimentos, né? Sim. Pensando assim em questão de investimento, a gente sempre fala assim para pessoas, quando você melhor pode até nos dizer isso um pouco, o que às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de lidar com o seu financeiro, né? Fazer uma gestão financeira. Eu sempre digo assim, não só porque eu sou corretora, mas eu acredito muito nisso também como pessoa, que o melhor investimento hoje para mim seria no ramo imobiliário. Por quê? Porque às vezes você vai lá, pega e compra um imóvel de 500 mil reais. Quando você compra esse imóvel de 500 mil reais, você tem a possibilidade de dar uma entrada de 20% a 30% do valor, e o restante você pode parcelar lá até no máximo 420 meses. Sendo que você vai ter uma rentabilidade em cima disso, tanto é que no último ano a rentabilidade de imóveis foi em torno de 19%, né? Então é um valor alto assim que a gente pode se mais considerar. alto que a Selic, né? Sim. E pensando nisso, aí a pessoa quer fazer um investimento na renda fixa, ou no agro, ou nas ações, ou em qualquer outro tipo de investimento, às vezes a rentabilidade dela anual vai ser de 12% a 16% anual. Então, o ramo imobiliário é um caso que você pode sim falar que é um investimento rentável. Até mesmo porque, né? Para nós, quem não gostaria de dizer que tem uma casa? É verdade, né? E é um ramo que você mexe com o emocional da pessoa. Com sonhos. Isso, e com o direito da pessoa de ir e vir também. Porque imagina, se você não tem uma moradia, você vai morar onde? Debaixo da ponte, né? Então você tem o direito de ir para sua casa e sair da sua casa, a partir do momento que você adquire um imóvel. Então, pensando nessa questão, como que a pessoa, Daiane, poderia se organizar financeiramente para adquirir um imóvel? Por quê? Porque a gente sabe que para comprar um imóvel, a pessoa precisa ter um valor guardado, porque tem o custo da documentação, que gira ali em torno de 4% a 5% do valor do imóvel. Então, é um dinheiro que você precisa ter. Não é um valor... muitas vezes é esquecido, né? Isso. O Então, pessoal toma um susto quando vem a guia para pagar. Acredito que comprou o imóvel, tá tudo Tá resolvido, pronto, né? eu só preciso pagar o frete agora e tá tudo bem. Não, não é, né? Aí, pensando nisso,
que a gente poderia falar para os nossos telespectadores, né, que estão vendo a gente? Qual é a melhor forma da gente trabalhar nessa questão de fazer uma gestão financeira para adquirir um imóvel, até mesmo um carro, como a Suelen comentou, porque tudo se torna um patrimônio, né? Tudo é bem. E a gente depende, querendo ou não, do quê? Do essencial, que é o dinheiro. Exato. Né? Conta para nós, então, Daiane, um pouquinho como é que funciona essa questão. Então, lembrando do que a gente estava falando agora da pessoa física e da pessoa jurídica, né? Nós temos aquelas pessoas que estão começando, estão construindo, né? Início, assim, lá pelos seus 20 anos, o pessoal começa a sair de casa, né? Eu vou comprar meu apartamento. Liberdade financeira. Então, assim, como a gente comentou, para quem trabalha com carteira assinada, tem alguns benefícios, né? Então, nós temos o FGTS, que pode ser utilizado no financiamento, né? Então, isso já é... O que seria o FGTS? Seria basicamente uma poupança, né? Porque é utilizado para entrada. Então, tem muitas pessoas que não têm uma reserva para iniciar o seu patrimônio, né? Nem para veículos, nem para imóveis. Então, o que a gente tem que parar para pensar, que eu acho que é uma coisa que hoje nós não temos essa cultura? Refletir. A Ana, que está lá no núcleo conosco, ela sempre fala da intenção, né? E o que é a intenção? É a prática da estratégia, se a gente for parar para pensar. Porque se a gente não estiver agindo estrategicamente, com um planejamento, a gente não vai ter intenção no que a gente está fazendo. Isso mesmo. Né? Então, como a gente vai criar uma reserva para comprar um apartamento, um imóvel, se eu não tiver intenção de fato de fazer aquilo? Não dá, né? Então vem muito disso, então vem muito de refletir, de a gente parar para pensar hoje. Eu, Daiane, eu quero comprar uma casa. Eu tenho dinheiro? Eu tenho FGTS? Eu tenho comprovante de renda? Aí eu não sei o que eu preciso. O que eu preciso para comprar uma casa? O que eu vou precisar? Quanto será que eu preciso? Que tipo de casa eu vou precisar? Né? Tudo isso faz parte do teu sonho também, com certeza, mas do planejamento que tu precisa estruturar. Então, para mim comprar esse apartamento aqui, que custa 200 mil, né? A minha renda é de tanto. Se eu for lá na Raquel, tu consegue me dar aquela ideia de quanto eu preciso ter de renda para financiar um imóvel, né? Sim. Então, a partir disso, a gente tem que olhar de volta para nós, né? E para a empresa também, né? Isso vem muito de empresas também, porque empresas também investem em imóveis. Às vezes, eu tô lá pagando aluguel na sala, no escritório. Ah, mas quem sabe se eu comprar a sala, surge uma oportunidade aqui, né? Será que dá ou não dá? Então, tudo é de parar e olhar pro teu financeiro. E é engraçado porque tá surgindo muito essa necessidade de consultoria para pessoa física no financeiro, sabe? O pessoal tá começando a ter essa percepção de que para chegar em algum lugar a gente precisa sim dar o primeiro passo, mas a gente precisa da direção para saber para onde a gente vai. Então, nós precisamos ser estratégicos em todas as ações que nós tivermos. Precisamos olhar quanto nós temos de receita, quanto entra de salário, né? Quando é uma pessoa de CLT, qual é o meu salário? Eu sou casada? Eu não sou casada? Junta a renda do meu esposo, sabe? Será que a minha união estável vai ser aceita, aquela comprovação de renda, né? Será que eu preciso falar com o meu contador para ver se está tudo certo aqui na minha empresa? Será que eu estou fazendo a movimentação certa financeira para que reflita na contabilidade, para que reflita a realidade que eu tenho aqui para ser comprovada depois, né? Então são vários pontinhos assim que a gente precisa que envolvem isso,
Então, assim, eu poderia te responder, guarda tanto, aplica tanto em tal, vai abrir uma poupança, vai investir nisso, vai investir naquilo. Tu tem que ter tanto de dinheiro inicial para começar a aplicar. Mas é que vai além disso, né? Para ti também começar a fazer investimentos, para ti começar a pensar aonde tu vai aplicar aquele valor, tu tem que refletir sobre o objetivo disso, né? Se a gente não tiver esse pensamento, a gente não vai conseguir chegar daqui 1 ou 2 anos, voltar ali na Raquel, na imobiliária e dizer, Raquel, tá aqui, eu fiz o tema de casa, tá tudo certo. É aquele tal negócio, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Isso mesmo. Né? Exatamente. E a questão é a educação financeira mesmo, né? Que a gente tem que não só da pessoa física, mas da pessoa jurídica, como a Daiane comentou, porque isso também interfere. Quem é empresário, quem é proprietário da empresa, isso interfere também na questão da renda para a compra do imóvel, né? Sim. Então é totalmente educação financeira. Tu tem que olhar, na verdade, os dois têm que andarem juntos, né? Então é isso também que nós do núcleo de consultores a gente está buscando, né? A gente está buscando orientar esses empresários, essas pessoas físicas, a gente está se colocando à disposição, né? Pela Microempa para poder auxiliar nessas dúvidas, nesses detalhes que sim, que podem fazer com que o empresário realize o seu sonho, faça a sua empresa crescer, né? Sim, às vezes até no investimento em equipamentos, em maquinários, né? Então, às vezes o empreendedor, o empresário, ele tem aquele sonho, aquela vontade de crescer, mas ele não sabe por onde começar, né? E realmente, assim, eu sinto, não sei o que vocês sentem, mas quando a gente fala em consultoria, nossa, é muito caro. Eu não vou pagar, eu não vou ter dinheiro para pagar, sabe? Mas não é, gente, é assim, tem um retorno. E é um retorno muito importante, sabe? Porque às vezes a pessoa que está dentro da empresa, ela tá tão no meio de tudo aquilo que às vezes eles... Tão perdida, né? Às vezes a pessoa fica perdida e não sabe por onde começar, quando começar. Às vezes tem a resposta, sabe? Mas não consegue fazer o movimento que precisa. E muitas vezes eu vejo, e eu sinto muito até pela minha área, porque eu faço o financeiro. Então, a minha empresa também executa o financeiro, né? Hoje a gente tem a terceirização da contabilidade, que já é super comum. Terceirização de marketing, agora a gente tem a terceirização do financeiro também. Super importante, né? Que as empresas têm muita necessidade. Porque assim, o empreendedor, ele tá lá no negócio dele. Gente, ele abriu aquela empresa por um motivo. Né? Crescer. Ele não quer fazer o financeiro. Né? Ele não quer ficar ali dentro fazendo a operação, ficar cuidando dessa parte burocrática, assim, né? Valores. Então, a consultoria como um todo, ele vem para dar o norte. Uma vez eu fui numa cliente, isso me marcou, sabe? Porque ela falando assim, nossa, eu preciso aprender mais, eu preciso estudar mais, eu preciso saber de contabilidade, eu preciso saber de gestão, eu preciso saber de pessoas, eu preciso saber de tudo. E daí por que eu preciso saber? Porque eu preciso, porque falta aqui e tal. Aí ela tava atendendo, a gente conversando ali, era uma loja de material de construção, e ela tava no caixa atendendo. Aí vinha alguém, fulana, o listão de não sei o que, isso e aquilo. Fulana, a peça de não sei o que, tá lá, não sei o que. Eu fiquei olhando, gente, eu não tenho ideia do que tu tá falando, sabe? Essa é a tua especialidade. Esse é o teu negócio. Você tem que focar, né? Exato. Esse é o teu negócio. É nisso que tu precisa olhar. Agora o restante... Tem pessoas que podem dar esse suporte, né? Isso mesmo, com certeza. Pessoas com experiência, né, naquela área, que com certeza a pessoa detalhando aquela área vai ter um maior crescimento, vai ter um maior retorno financeiro, né? Então é isso que a gente tem que focar, né? Então, estou precisando de ajuda no financeiro, estou precisando de ajuda porque eu quero adquirir um pavilhão para não pagar mais aluguel na minha empresa, né? Então é uma coisa que tu vai ter redução de uma despesa na tua pessoa jurídica e tu vai ter um imobilizado, então olha, o teu ativo aumenta, né? Então é uma Falando um pouquinho, pegando o gancho da
da Microempa, né? Sim. Eu faz um pouco de tempo que eu estou na Microempa, entrei o ano passado, ali logo depois de setembro. O que eu fui buscar mais na Microempa era exatamente isso, né? De uma certa forma, eu sempre queria ter uma consultoria de tudo, porque eu gosto muito de ler e gosto muito de estudar, e sempre estou fazendo curso online e só não faço presencial, porque a gente sempre tem o tempo muito difícil ali. E aí, quando eu decidi ir para a Microempa para participar ali do núcleo, eu queria exatamente isso, entender o meu contexto de pessoa, né, o meu ramo, porque na verdade sempre quis ser uma empreendedora, trabalhar por conta, sempre trabalhei muito na área de vendas, né, de atendimento. E aí quando eu fui para a Microempa foi exatamente para buscar isso, esse network, esse conhecimento que a Microempa nos propõe, da gente estar perto de pessoas como a Sueli, como a Daiane, como o pessoal lá, né? E a gente sempre tem ali no nosso núcleo, a gente sempre está ali falando um pouco sobre cada um, sobre cada sua dificuldade, o que um pode agregar no trabalho do outro. E buscando tudo isso ali na Microempa, eu percebi que de lá para cá eu já mudei muito, né? Assim, em questão de mentalidade, eu falo mesmo, né? de visão. Isso mesmo. Porque até então eu já tinha o costume de trabalhar com autônoma, mas eu nunca tinha tido essa visão da empresária, da empreendedora. E pegando o gancho que eu tinha visto esses dias, a Lató e a Brum falando, né, que é a nossa coordenadora lá, a diretora dos núcleos, quando ela foi para a Microempa, ela foi exatamente por isso, né, para buscar esse network e conhecer esse tipo de empresária que ela poderia se tornar, mas de uma pessoa só. E aí quando eu fui, eu falei assim, nossa, mas cara, me identifiquei com ela, né? Porque é exatamente isso. Eu fui pro núcleo, mas como uma empresária, empreendedora de uma pessoa só, né? Como eu cresci e tal. E aí eu, em 3 meses, em poucos dias ali participando com o pessoal, eu já me encontrei, que eu vi que eu tenho muito ainda para aprender, mas eu também tenho muito para agregar. E aí eu percebo que eu não sou só mais uma corretora, eu sou a consultora Raquel. Por quê? Porque eu sei que eu faço o meu trabalho com amor e com qualidade, né? Uhum. E aí é isso que a gente encontrou na Microempa, né? E aí uma na outra a gente vai se identificando, vai se complementando, né? Essa parceria. E eu achei isso muito magnífico na hora que vocês comentaram, né? É aquela questão de não olhar só para a empresária, é olhar para nós também. Às vezes a gente vai como empresa, mas é a gente que se enriquece também, né? Completamente. É muito enriquecedora essa troca, né? O núcleo, ele tem diversas áreas. E como elas se complementam, né? Todas se complementam. Então, isso enriquece. E não só enriquece o cliente, né, o consumidor no caso, mas nós, né, porque assim, essa troca que a gente consegue ter, às vezes a gente pode ter alguma dúvida de alguma coisa, lá numa área, às vezes a gente tá num cliente e ele vai falar sobre imóveis. Eu tenho muitos casos de perícias com recuperação judicial, e que tem que ter avaliação de imóveis e tal. Então, toda essa visão que tu tem disso, olha como isso enriquece também no meu dia a dia, né? Que eu posso agregar no serviço, no valor que eu estou entregando na minha entrega em si, né? Então, a gente vai agregando nisso, a gente vai fazendo parcerias entre nós também. Então, essas conexões, né? Isso é importante, né? É muito importante. E hoje, ninguém mais trabalha sozinho. Não. Né? A gente não tem mais condições de trabalhar sozinho, então a gente precisa dessa parceria, né? E eu vejo isso no núcleo e eu vejo que a gente tem a capacidade de passar isso para outros empresários, né? De fazer esses atendimentos. Então é isso que hoje a gente busca, que eles nos procurem, que eles tragam as dores, né? O que a gente pode auxiliar, porque nós estamos aí em várias atividades, vários setores, né? Então a gente tem essa capacidade. Então, porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Se você quer ir mais longe, vai em duplo, ou em grupo, ou em equipe. Mas é, né, meninas? Porque assim, eu acho que a maior
uma das maiores dores que os empreendedores e empresários têm é essa solitude, né? Porque eles estão sozinhos em frente à empresa. Claro que às vezes são empresas grandes e tem equipes, já trabalhei com empresa, eu dentro da empresa com uma equipe grande, mas tem coisas que a gente não consegue dividir. Sim. E com um consultor, sabe, tem muitos consultores que me falam, a gente é o amigo ali que fica ouvindo as dores deles. Às vezes pode que não necessariamente seja na nossa área, mas a gente consegue ouvir eles da forma que o marido, a esposa em casa não vai conseguir ter o entendimento, né? Ou o gerente e coordenador já vai ter uma visão diferente, né? Então, quando a gente consegue ter essa proximidade, né, e principalmente a Microemp abrindo esse espaço para ter essa proximidade e já quebrando aquela barreira de não, eu vou chamar um consultor, vai ser muito caro. É verdade. Gente, aproveitem a oportunidade. Sim, sabe? Então, hoje até a gente não tinha perguntas, né? Porque Hoje a gente está não. começando o programa, mas a ideia é que toda semana tenham consultores aqui, né, de diversas áreas, criando várias conexões, interligando as áreas. Então mandem as perguntas, né? Isso, mandem perguntas, coloquem ali nos comentários as perguntas que vocês têm de qualquer área do núcleo. Lá no site da Microemp tem todas as áreas que a gente atua, então podem formular as perguntas ali, conforme for tendo os programas, as especialidades que vão vindo, eles vão ir respondendo, tá? E daí é isso, pessoal. A gente agradece, né, a oportunidade hoje de estarmos aqui, né, esse nosso trio que tivemos uma parceria Foi muito legal. E estamos aqui para ajudar todos, né, e também nós três nos ajudarmos, né. Isso aí. Então agradecemos a oportunidade. Muito obrigada. E mandem as suas perguntas, né? Como a Day falou, as perguntas. Nos próximos encontros que estivermos aqui, a gente já vem com as perguntas respondidas. É isso aí.